Eu, Amadeu Ferreira, Renato Martins e Delcio Soares apresentamos um programa na Web Rádio Cristo Consolador sobre o estudo do Livro dos Médiuns. Programa muito bom, modéstia à parte, mas queremos convidar você para nos acompanhar na reprodução desse programa aqui na página Estação da Luz Espírita. A nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. E é por isso que você vai encontrar aqui obras da codificação, textos suplementares, entrevistas, palestras e os programas veiculados pela Web Rádio Cristo Consolador e Web Rádio Estação da Luz. E aí você é nosso convidado para mais esse programa especial, programa Estudando a Codificação Espírita, da ação dos Espíritos sobre a matéria, com Amadeu Ferreira, Delcio Soares e Renato Martins, na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Vamos lá, seu Renato, faz a abertura para nós. Estamos aqui na Rádio Web Cristo Consolador. Estamos trabalhando com o Livro dos Médiuns, o estudo da doutrina dos Espíritos. É um prazer muito grande, é uma felicidade muito grande. Toda quinta-feira à noite nós estamos aqui reunidos com os nossos amigos espirituais. Uma equipe que hoje está desfalcada. Nosso irmão Amadeus, por consequência, ainda está se recuperando da sua cirurgia feita há alguns dias atrás. Estamos aqui com o nosso irmão Delcio para que nós possamos aqui dar continuidade, porque sabemos que o programa não é nosso, não é meu, não é do Delcio, e sim da espiritualidade. Então, estamos aqui apenas como canais de transmissão do mundo superior, dos nossos amigos espirituais, que estão nos ensinando, nos mostrando sempre. E daí vamos preparar nosso trabalho, pedindo ao irmão Delcio para fazer a parte preparatória, uma mensagem do Emmanuel, para que nós possamos frutificar nosso ambiente mais do que já está. E daí nós temos a mensagem que ele vai nos trazer de um dos tópicos do ensinamento de Jesus. Vamos, Delcio. Boa noite, Renato. É um prazer estar aqui com você, né? Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Como você bem disse, vamos lá, a nossa preparação, a nossa harmonia, né? A ambientação aqui. O nosso querido Amadeu Ferreira já está chegando aqui, né? Vamos colocar aqui. Meu irmão. Tá pensando... Boa noite, meus queridos. Estava levando um coro aí, estava entrando no link e aí dava sinal que já tinha terminado o programa. Eu estou vivendo o futuro, é brincadeira. Boa noite, Décio, boa noite, Renato, boa noite, meus queridos irmãos, paz com Jesus. Vamos prosseguir. Vamos lá, já estamos no ar, boa noite. Então eu vou fazer a leitura de uma prece aqui, iniciar o programa, e já Renato vai fazer o tópico do Evangelho, o senhor fica livre para fazer os comentários aí, tá bom? Tá bom, vamos com Jesus. O programa é seu, mas quem manda é nós. Essa é boa, né? Em pleno ar. É ótima. É boa. Essa é ótima. Nosso trabalho não tem dono, né? Nosso trabalho é universal, não tem dono não, né, Salvador? É de Jesus, o trabalho é de Jesus. Somos obreiros. Olha, o livro é fonte viva, o espírito é Emmanuel e o psicógrafo é nosso querido Chico Xavier, que diz assim: em nossas tarefas, não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. É uma passagem de uma carta de Paulo, ou epístola, como queiram, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 16. E Emmanuel traduz essa mensagem da seguinte forma: não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho
almejam as grandes realizações de um dia para outro, a coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo, no ciclo da natureza, obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade de conquistarmos o cimo e, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Meus irmãos, essa mensagem é poderosa, né? É uma mensagem para a gente tirar, como diz o baiano, lições para mais de metro, né? É para tirar o chapéu. Então, uma mensagem nos convida aí, nós estávamos até brincando aqui, antes mesmo de ler a mensagem, sobre a grandeza do trabalho que nós não somos donos, né? E ela vem exatamente fechar. E se vê que a gente não tinha lido a mensagem antes, feito o comentário bem antes de ler a mensagem, mas é assim mesmo. Eu costumo dizer nas minhas pequenas prédicas, nas minhas pequenas palestras, palavras, orientações, que ninguém é capaz de fazer uma caminhada sem primeiro dar o primeiro passo. É importante. Exatamente. Né? Estruturar a nossa caminhada de passo em passo. Não vamos querer fazer uma maratona se antes a gente não consegue caminhar. Não é isso? É verdade. E essa mensagem é exatamente isso, reflete no nosso trabalho espiritual. É a lição de vida. Que tenha o tamanho que tiver, mas a importância dele é necessária. Né? É verdade. Isso é lição de vida, viu? Isso. Para aquele que dá um simples pãozinho com manteiga na porta, até aquele que enche o carro de alimento e leva aos nossos irmãos necessitados. Todos esses têm importância. Né? Perfeito. Não queremos Maravilha. Construir algo de grande se antes não estruturar essa idealização de que é o início de um trabalho. Né? Não se pode fazer a coisa grande se antes fazer as pequenas, né? Então, vamos assim agradecendo a Deus, a Jesus, as oportunidades de estarmos aqui em mais esse programa, estudando a codificação espírita, hoje com o Livro dos Médiuns, né? Em a presença do nosso querido Amadeu Ferreira, Renato Martins, e dos irmãos que estão nos ouvindo aí. A equipe está desfalcada, mas nós estamos aqui. Então, que Jesus possa nos abençoar, que os Espíritos possam nos intuir, possam essas vibrações de luz chegar até nós, para que nós possamos conduzir aquilo que já sabemos, aquilo que já aprendemos, a irmãos também fortalecendo na caminhada através do conhecimento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então eu vou... Maravilha. Senhor Renato. Passar para o Renato aí. Vamos ler o ponto evangélico já definido aqui no capítulo 15º, porque os meninos estão falando, o Delson e o Amadeus, principalmente o Delson. O capítulo 5º fala da nossa salvação. Então, coincidiu com o tema. E nós vamos ler aqui um pequeno trecho, um pequeno tópico. O que é preciso para ser salvo? Palavra do bom samaritano. Vamos aqui ler o tópico 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade,
acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e que todas as nações estejam reunidas diante dele. Separa uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o reino dirá àquele que estará à sua direita: vinde vós que foste bendito do meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque se eu tive fome, me deste de comer. Se tivesse sede, me deste de beber. Tive necessidade de alojamento, e me alojaste. Estivesse nu e me vestiste. Estivesse doente e me visitaste. Estive na prisão e viesse me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que viemos com fome e vos demos de comer? Com sede vos damos de beber? Quando foi que nós vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? Quando foi que nós vimos doentes na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes fizeste em relação a um desses mais pequeninos, meus irmãos, foi o mesmo que fizeste. Essa é a mensagem que vamos passar para o nosso irmão Amadeus para comandar o programa, que já disse que a espiritualidade é quem comanda, mas vamos materialmente dizer que ele vai comandar o programa materialmente daqui por diante. Com a palavra, nosso irmão Amadeus Ferreira. Maravilha, meu querido irmão. Bom, primeiro, como disse o nosso irmão Delcio, antes de adentrarmos no contexto do programa, simplesmente lembrando uma orientação do nosso irmão Bezerra de Menezes. Certa vez, nós falávamos sobre essa questão da salvação e ele nos contou, nos fez uma narrativa muito precisa. Quando a gente se refere à salvação, não significa estarmos vivenciando aquela experiência teológica do céu e inferno. Os salvos vão para o céu e os condenados vão para o inferno, ou o fogo do sofrimento eterno. Não. Estamos nos referindo aqui àqueles irmãos que passaram aqui pela experiência e, ao concluir a sua tarefa aqui no plano físico, concluir a sua tarefa, retornam ao mundo espiritual, de onde vieram, mas com o engrandecimento do dever cumprido. Isso, para o espírito, é a felicidade que caracteriza a salvação. Não é aquela dicotomia de céu e inferno. E aí está dizendo aqui o próprio Jesus, com todas as letras, nos dando a receita do que devemos fazer para retornarmos à vida espiritual com o crédito de termos praticado a caridade. E aí ele faz toda essa narrativa e Renato explicitou na leitura. Então, fique compreendido aqui que devemos fazer a vontade do Pai. Qual é essa vontade do Pai que nos ensinou o Mestre Jesus? Amarmos uns aos outros, inclusive os nossos inimigos. Mas nesse contexto, a gente consegue retornar com a consciência do dever cumprido. Mas muito bem, meus queridos irmãos, como já foi explicitado antes, nós estamos estudando hoje, continuamos estudando a segunda parte, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. A gente tem aí uma porção de programas a tratarmos ainda, porque ele está debulhando, não temos pressa. A gente já sabe pouco, se faz as coisas assoberbadas, certamente vai sobrar muito pouco para quem está conosco também aprendendo. Então vamos devagarzinho, tirando as dúvidas naquilo que a gente tem condições, vamos chegar junto aos nossos irmãos com as informações que nos são dadas e inspiradas pelos amigos que conduzem as nossas atividades. E nós vamos trabalhar hoje o capítulo 58, que diz o seguinte: a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por intermédio material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria,
conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então, meus queridos irmãos, antes de passar para os irmãos, Delcio e Renato, gostaria de me ater uma orientação de São Luís. Kardec era um escacaviador. Minha avó gostava dessas expressões esquisitas, escacaviar, pesquisar, procurar saber. Então, Kardec era um escacaviador das coisas. E ele vai lá e pergunta a São Luís, o que é o espírito? E aí São Luís peremptoriamente diz, olhe, vocês ainda não podem saber o que é o espírito. Sua natureza ainda não comporta esse tipo de informação. Mas é impressionante essa informação que o São Luís dá a Kardec, porque vai casar com aquele texto que Delcio acabou de ler e fizemos um breve comentário no início do programa. Agora, ora, não se pode fazer as coisas grandes sem antes passar pelas pequenas. Então é necessário que aprendamos primeiro um conjunto de informações, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, que existe o nosso mundo no qual estamos atuando atualmente, mas existe também um mundo espiritual que é a nossa verdadeira residência, o mundo espiritual, que existe um canal de ligação de lá para cá e vice-versa. Então tem uma quantidade enorme de itens para a gente estudar e aprender, para sabermos, por exemplo, depois o que é o espírito. Já sabemos muita coisa. A nível físico, nós sabemos o que é o corpo. Está aí a ciência mostrando, dissecando o nosso corpo nas mais insignificantes partes, desde as moléculas até os ossos e as partes mais graúdas do corpo. E nós sabemos de que é composto esse corpo físico. Ora, mas já sabemos também que nós temos um outro corpo, nós temos o corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual pertence ao espírito, para onde ele vai e conduz, é a sua mala, é a sua bagagem, é o seu HD, onde ele guarda as suas informações. E já sabemos que esse corpo perispiritual é composto da matéria, mesmo que quintessenciada, mas da matéria grosseira, no mundo onde aquele espírito está atuando. Então, quando nós dominarmos tudo isso, certamente, nos próximos estágios, vamos ter acesso àquela informação que a gente quer ter sobre o que é o espírito. É interessante, quando a gente vai fazer um curso, a gente idealiza o contexto do curso e tem algumas questões, algumas matérias ou alguns requisitos que a gente gostaria de saber imediatamente. Parece até que completaria o nosso curso aquela informação. Mas o professor, o mestre, disse, não, isso a gente só pode estudar lá na frente. Primeiro precisamos fazer essa base, aquelas coisas pequenas que Delcio tratou, que Emmanuel tratou aí no Fonte Viva, de uma grandeza extraordinária. Primeiro nós precisamos conhecer as coisas pequenas, vivenciar essas experiências que estão ao nosso alcance, o alcance do dia a dia, compatível com tudo, e veja o casamento do que Delcio leu e comentou, e do texto que Renato leu e comentamos. Ora, você, para fazer a vontade do Pai, precisa aprender a amar o semelhante. E aí está lá o conjunto. Jesus, tive fome, deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava doente, me visitaste. Então, veja que a gente não pode sair da preliminar e chegar na conclusão sem passar pelos intermediários. É realmente extraordinário. Esse livro, o livro dos médios, esse contexto realmente nos fascina. Mas aí eu gostaria de ouvir os nossos irmãos, porque senão estamos o tempo todo aqui tagarelando e aí não fica bem. Está com os senhores, aí fica a critério quem quiser falar primeiro. Nós ficaríamos aqui o programa todo lhe ouvindo com todo prazer, nessa dissertação que faz aí.
Ô, meu querido, o senhor é realmente um coração de mãe, viu? É coração grande. Então, mas é muito interessante, é vibração pura quando a gente pega esses textos, né? E eles se intercalam, porque nada é por acaso, né? Como foi o texto, verdade. sem o planejamento, o nosso entendimento, claro que o planejamento foi espiritual, o texto que o Renato leu, né, do Evangelho, e com o texto que nós estamos discutindo, que nós estamos refletindo sobre isso. Essa matéria dos ensinamentos da doutrina, através do Livro dos Médiuns, e tratando dessa questão tão interessante que nós precisamos aprender. Nós, quando eu falo nós, eu digo eu, precisamos aprender muito, muito, muito mais, né? E é o cuidado que a espiritualidade tem para nos ensinar, né? A começar a dar esses passos. Eu lembro também que na escola de aprendiz, quando a gente chega com a sede danada de buscar orientação, a gente já quer tirar o carro de minuto com arrancada de 200 por hora. Calma, primeiro vamos aquecer o motor, vamos deixar ele esquentar para ele começar a deslanchar, né? Não pode ser diferente assim. Então, Kardec ele vai tratar essa questão de espírito e matéria lá na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, a definição que ele faz, dizendo que a matéria é o laço que prende o espírito, né? E ele diz que é o instrumento em que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Olha, essa definição, Allan Kardec faz o seguinte comentário: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, né? O intermediário com o auxílio sobre o qual atua o espírito. Ou seja, a matéria, esse corpo, nós costumamos dizer que é o quê? O templo do espírito, não é isso? Nós entendemos com muitos irmãos que o corpo é o templo do espírito, né? O espírito, sim, sobrevive sobre o corpo, mas enquanto estiverem encarnados, nós precisamos da matéria para intelectualizar o espírito. Isso é maravilha. Né? Para intelectualizar esse espírito. Então é preciso a gente cuidar, minimamente, dos cuidados necessários com o nosso corpo, não fazer ruir essa casa que nós temos, que é o nosso corpo, zelar dele, cuidar dele através da medicina, da ciência, da terapêutica, das orientações espirituais, porque da meditação, das preces, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, enquanto a natureza íntima do espírito esclareçam, não é fácil analisar o espírito com vossa linguagem. Nos diz os espíritos, nós não temos ainda essa linguagem, essa orientação necessária, esse conhecimento necessário para entrar no âmago de Deus e explicar toda a criação de Deus como do espírito. Ou seja, no âmago de Deus nós não entramos, né? Para vós, ele é nada, diz os espíritos. Nós não sabemos explicar, por não ser palpável, né? Nós, às vezes, somos muito daquele São Tomé, né? Se eu palpar, eu vou acreditar. Né? Tudo que eu vejo, eu creio. Aquilo que eu não vejo, a incredulidade predomina, às vezes. Então, não é bem assim. Então, para nós, eles dizem, em questão à espiritualidade, é alguma coisa. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Isso precisa a gente conhecer, né? O espírito é o princípio inteligente do universo. Isso basta para a gente conhecer. Quando a gente perguntar o que é o espírito, é o princípio inteligente do universo, criado pelo Criador da vida. Fala, meu querido. Realmente interessante, porque você leu a 22 e está falando do agente. E normalmente a gente só se pega na 23. Qual é a 23 mesmo? A pergunta? Então, só vou concluir aqui, nós já vamos lá direto para dando sequência. Então, é preciso a gente analisar o quanto já avançamos nessa questão de entendimento, nessa questão de aprendizado, né? É claro que já temos aí pequenos passos, já engatinhamos, a gente costuma dizer que somos crianças espirituais. E nessa matéria de coisas espirituais, verdadeiramente, nós ainda somos crianças, buscando essa evolução. Criança aprendendo a levantar e aprendendo a caminhar. Como diz no início da mensagem, criança ainda aprendendo a conhecer as coisas espirituais. Que nos direciona nesse caminho aí.
Há, pois, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Tá? Que encarnados nós exercemos essas forças, como eu acabei de dizer. Acima de tudo, há Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo, o que existe. Ou seja, é essa trindade universal que nós temos. Pai, Filho e Espírito Santo, nós aprendemos lá na igreja, na nossa religião antiga, lá, a nossa irmã religião, e hoje nós aprendemos Deus, Espírito e matéria. Né? E nós estamos aprendendo a conhecer essa junção, né? essa triade, essa trindade aí. Mas eu vou voltar para o Amadeu, para que eu possa fazer mais algumas reflexões aqui. Para Amadeu, não, para Renato. Renato está coçando aí para falar. Ele quer falar sobre a questão 23. Vai lá, Renato. Porque o próprio Delcio verdade. Estava falando a 23, o que é o espírito, né, Delcio? Já que você está com o livro aí. O princípio inteligente. Né? O princípio inteligente do universo, que mesmo Delcio falou, mas é uma da questão, que ele não falou a questão 23. Delcio só falou a definição do que é o espírito, né? Delcio definiu. É a sequência da 22, né? A sequência. E nós, espíritas, às vezes não procuramos a 22, só procuramos a 23. É o que é o espírito, é o 459, é o 625, é a 919. São perguntas. A primeira pergunta, são perguntas que ficam dentro de nós, a busca incessante de aprendermos mais isso. Mas o Livro dos Espíritos traz um manancial de respostas e perguntas feitas por Kardec aos amigos espirituais. Em seguida, já que passaram para mim, para nós, desculpe, não é para mim, mas para nós, a natureza íntima do espírito, propriamente dito. Amadeus, quando leu, ele está com a edição diferente da minha, tá certo? Se houver algum problema aí, é edição conforme a edição. Quer dizer, do ser pensante, que nos é inteiramente desconhecido. Nesse livrozinho aqui, eu baseio, minhas palavras sempre estão baseadas nos 10 livrinhos, são 12, mas os 10 livrinhos da nossa... Que livro é esse, Renato? Por favor, que a gente não dá para ler. Que livro é? Tiago, Trigo de Deus, Amélia Rodrigues. São 10 livros. Então, há muitas coisas que nós falamos aqui, além do que a doutrina dos Espíritos traz de outras obras, principalmente o Livro dos Médiuns que nós estamos estudando, isso daqui faz parte da minha vida. São esses livros aqui, são 10. Então, a Amélia Rodrigues vai dizer o seguinte, achei muito interessante que encontramos aqui. Nós lembramos, para falar desse início da parte 58, é interessante que tem um tópico muito interessante desse livro, sou eu. Esse caso é aquele caso daquele cego que estava na escadaria de uma sinagoga, quando Jesus aproximou-se e ele pediu para curar e Jesus curou. Então, acontece que Jesus curou aquele que estava com a cegueira. Então, naquele momento, houve um processo muito de revolta daqueles que comandavam ali, naquele momento, a sinagoga, aqueles conhecedores do Torá, e dizia que Jesus não poderia trabalhar, fazer algo dia de sábado. Jesus disse, vocês fazem culto aqui, estão trabalhando, tudo bem. E ela nos conta, muito interessante, que essa criança, esse jovem, foi chamado a interrogatório para saber se Jesus tinha feito a cura, como Jesus tinha feito a cura. E perguntaram se ele que estava com pecado, se foram os pais dele que pecaram. O que acontece?
Aí Jesus disse que ele trabalhou a fazer coisas boas dele, sábado é a coisa melhor que tem, porque o sábado, nós não fomos feitos para o sábado foi feito para a gente. Então, acontece que no final dessa mensagem, a mensagem número 3, sou eu, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante aqui. Que, olha como é interessante. Saindo das trevas para a luz, inesperadamente constituíram-se prêmio, porque nem ele, nem seus pais haviam pecado, mas assim vieram para contribuir em favor do reino de Deus. Aí eu encontrei isso daqui muito interessante. A sua atual reencarnação, fiquei mais certo? Não é de resgate, antes de aprimoramento íntimo. E agora? Se nós não temos conhecimento, como diz aqui na lição, no ponto 58 do Livro dos Médiuns, a natureza íntima que nós desconhecemos que nós somos. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos como o nosso procedimento aqui na face da Terra, e às vezes nós não temos condições de refletir de quem somos nós. Mas sabemos que nós precisamos da matéria, do nosso corpo físico, para que nós possamos, aqui encarnado, procurarmos fazer o bem e a caridade, fazer aquilo que Jesus nos pediu há quase 2000 anos atrás. Então, dentro do nosso íntimo, muitas vezes, nós não sabemos, na realidade, aquilo que nós fomos, o que nós somos na realidade. Porque achamos que fazemos muito e não fazemos nada. Mas Kardec aqui nos coloca, nesse ponto muito interessante, que nós precisamos do agente, como o Delcio falou. Para quê? Para que nós possamos nos movimentar aqui nesse campo vibratório que Deus nos deu, essa condição de nós estarmos aqui, essa condição vibratória, e ao colocarmos dentro do nosso campo vibratório uma condição melhor de fazermos aquilo que Jesus nos pediu há quase 2000 anos atrás. Eu achei muito interessante esse início do procedimento do tópico 58 e o que a nossa professora Amélia Rodrigues nos fala desse tópico, sou eu, do livro Trigos de Deus. Amadeus. Está vendo aí, seu Décio? Está vendo aí, meus queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na web rádio Cristo Consolador, nesta noite, no estudo do Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 2, da ação dos espíritos sobre a matéria. Aí a grandeza de informações que nosso irmão Renato complementa, corrobora com as informações que estão contidas nesse estudo de hoje. Veja bem, mais uma vez eu me reporto ao texto que Delcio deu lá no início, da necessidade das coisas menores, para a gente conhecer as coisas grandes, né? Passa exatamente por isso. Veja bem, para que a gente saiba o que é o espírito, é necessário se saber de outras coisas, por exemplo, como o espírito atua aqui. E aí, Renato vai lá na obra da irmã Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, não é isso mesmo, Renato? Psicografia de Divaldo Pereira Franco, e aí nos fala sobre os tipos de reencarnações. Ora, aquele irmão era cego por pecado dos pais ou dele? Não, nenhum e nem outro. Ora, nós não pagamos dívida dos outros, nós pagamos as nossas. Mas ele estava numa prova, ele estava se aprimorando, ele veio como cego numa prova. E não era uma expiação, e nem era resgate de débito dos outros. Está vendo a necessidade da gente entender primeiro as coisas? Aí nós vamos dar uma viajada na obra de André Luiz, ou melhor, na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz. Quando ele faz um levantamento desde o surgimento dos seres humanos aqui na Terra, aí fala sobre aquela preparação, o trabalho de Jesus com seus arquitetos, preparando o planeta, preparando a crosta, os germes da vida que estavam expostos no
na atmosfera, até chegar o momento de eclodirem, etc., os primeiros surgimentos do ser humano, oriundos dos símios, depois vem os capelinos, etc., ele traça todo esse caminho até chegar aos nossos dias. Aí nós vamos entender a dificuldade hoje, nos dias atuais, que a própria ciência ainda tem para falar a origem do ser humano, encarnado do nosso corpo. Imagina você saber o espírito, que é uma essência divina. É pretensão, né? Vamos devagar. Temos que fazer o passo a passo. O feijãozinho com arroz que a gente precisa fazer no dia a dia, até aprender a fazer a mistura lá na frente, porque do contrário a gente termina atrapalhando. E aí, no segundo slide, para que a gente prossiga, já para complementar, né? No segundo slide, aí, Kardec escreveu o seguinte: considerada deste modo, peraí, eu vou recapitular o seguinte, vou fazer a leitura do primeiro e entrar no segundo, para que a gente tenha a compreensão do contexto. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos, ele se nos revela. E seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por intermédio material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto da sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por intermédio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. E prossegue Kardec. Considerada deste modo, facilmente se percebe a ação do espírito sobre a matéria, compreendendo-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque não se lhe conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso. E essa causa se inclui toda nas propriedades semismateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que a nova lei vem explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará como ninguém se admira hoje de se corresponder com outras pessoas a grande distância em alguns minutos por intermédios da eletricidade. Aí a gente hoje não chama mais eletricidade, chama internet. Maravilha! Esse Kardec era um menino muito inteligente, mesmo, né? Rapaz, não é brincadeira. E o contexto está aí apresentado. De que precisa o espírito? A definição que Décio deu foi de uma precisão cirúrgica. O espírito precisa da matéria para interagir. E aí, ora, no início era natural que as pessoas, desconhecendo a causa, entendessem como sobrenatural, maravilhosos, etc. Aí nós vamos entender que, à medida que isso é esclarecido, se torna natural. Hoje, quem é que tem dúvida? Você está aqui e, nesse momento, estamos sendo vistos lá no Japão. Nós estamos agora às 20 horas e 40 minutos, e lá deve estar às 8 horas e 40 da manhã. O pessoal está nos vendo. Olha, isso é sobrenatural? Apareceu no passado, mas agora é coisa natural. Mas eu passo para os irmãos para eles trabalharem, para não tomar o tempo. Por gentileza, meus irmãos. Só lembrando, quando você falou de Kardec, da eletricidade, ele estava referindo ao telégrafo, né? Hoje, se falar de telégrafo, ninguém sabe o que é mais, né? Nem sabe mais, né? E olha que foi uma revolução, né? Então, pois é, meu irmão, nós estamos estudando, é uma questão bastante interessante, que é o princípio do conhecimento, o princípio das coisas, né? E nesse princípio das coisas, né, diz Renato, como o Renato colocou lá no texto da Amélia Rodrigues, nós precisamos avançar ainda nos quesitos de estudar, de compreender, porque
é muita informação, às vezes, para a matéria densa que, às vezes, nós ainda temos aqui, né, desse corpo pesado, né? Então, é preciso a gente fazer essa matéria também melhorar para avançar, para escalar, alcançar esse escalonamento aí, que é as questões da graduação espiritual. Tá? Nós gostaríamos que as coisas fossem rápidas. Como tudo que nós queremos fazer, às vezes nós queremos fazer rápido, mas em matéria de evolução não existe esse salto, né? Que a ciência quântica mostra, que a ciência vem me mostrando hoje. Matéria de evolução é tate a tate, é tete a tete, é gota a gota, é pingo a pingo, é naquela, né? Às vezes nós subimos 2 degraus, 3 degraus, voltamos para iniciar a nova caminhada. Então, gente, vamos estudando aí, porque, segundo nos informa os espíritos na codificação, Deus não permite que seja tudo revelado ao homem neste mundo. Assim não lhe é dado conhecer os princípios das coisas. Por que nós não conhecemos ainda o princípio das coisas? Porque nós estamos em condições ainda de muito atraso nessa questão espiritual. Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros quanto eu vos amei. Mas está muito longe da gente encontrar essa definição e tocar essa definição à frente na síntese que Jesus colocou: amar um ao outro. Ou seja, sintetizar essa luz naquilo que gostaríamos de que tudo acontecesse comigo, que acontecesse com você, acontecesse com o meu irmão, acontecesse com a humanidade. Mas não é assim que, infelizmente, a gente pensa. A gente ainda olha muito para o eu e esquece do nós. Então, como é que nós vamos conhecer princípios das coisas, princípios de Deus, se ainda não avançamos nessa matéria, nesse quesito? Nós somos retardatários nessa questão. Estamos matriculados na escola, né? Eu ainda estou na condição primária da escola. Estamos fazendo o introdutório ainda, né? Eu penso que já tem irmão que já passou do básico, já passou do fundamental, já está lá no nível mais superior, mas eu, por enquanto, ainda estou aqui me arrastando ainda, buscando meu lugar no espaço e conhecimento. Com certeza, vou sair melhor nessa encarnação, como diz a Amélia Rodrigues lá no texto simbólico, trazendo aqui para o entendimento, vou sair melhor nessa encarnação do que em outras passadas. Porque se analisar quem fui no passado, é só ver quem é a minha tendência de hoje. E conhecendo as minhas tendências, eu sei que minha melhor versão é essa que eu estou tendo hoje. Eu sei que a minha melhor versão é essa, a nossa melhor versão é essa que nós temos hoje. Então, é aí que nós vamos avançando nessas questões para conhecer no futuro, que nós desconhecemos, mas que nas grandezas espirituais, conhecer, né? Interagirmos com esses espíritos, essa pleiade de espíritos que já trabalham na harmonização do cosmos e do universo. Eu vou passar a palavra para o Renato, para o senhor Amadeu, porque senão o tempo está voando. Ok, Renato. Mas você poderia continuar, Delson. Eu estou muito bem lhe escutando, tá certo? Olha, em relação a esse ponto, nós vamos colocar aqui algumas situações muito interessantes que nós encontramos dentro da doutrina dos Espíritos e dentro dos livros da professora Amélia Rodrigues. Você imagina Jesus no monte falando para 2.000 pessoas, entre eles cegos, coxos, aqueles que estavam ali demoniados, aqueles que estavam cheios de problemas. Como é que a voz de Jesus chegava àquelas pessoas? Será que Jesus tinha uma voz, tinha os megafones de hoje? Será que nós tínhamos, Jesus tinha um megafone e daí trazia a mensagem? É a última pessoa que estava mais distante dele, materialmente falando, escutaria. Então, isso está dentro do tema, porque Jesus transmitia as suas vibrações e chegava aos ouvidos daqueles mais longínquos, como hoje ainda Jesus fala e chega nos mais longe, muito longe
nós íamos falar alguma coisa, mas não deu para sair, porque a distância é muito grande. Então, longínquo mesmo, longínquo, mais longínquo. Mais longínquo que pode. E Jesus fala e todo mundo escuta. No caso aí, voltando, isso daí nós encontramos aqui no caso, que a nossa professora fala. Então, Jesus transmitia através do seu perispírito, ou ele, que é a luz do mundo. Mas se você voltar lá em Passanuf, que vocês tenham conhecimento, que uma certa vez, para ele fazer a transmissão do Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos, ele falou que está tendo dificuldade de transmitir a doutrina dos Espíritos. E daí ele começou a colocar alguns através de caixas de sons que existiam no seu pequeno local de trabalho, esse som ia distante, porque a própria espiritualidade levava aquele som mais distante possível da cidade de Sacramento. Então, o que é isso? É o movimento que o mundo espiritual faz, que nós fazemos no mundo espiritual para chegarmos às pessoas que nós queremos, bem, ou aqueles que estão necessitados, como nós sabemos que devemos fazer. Então, o nosso perispírito, se fosse preciso ir dentro da situação vibratória do planeta Terra, nós estamos precisando do agente, que é nosso corpo físico. Mas Kardec está dizendo aqui, nesse caso aqui, que nós trabalhamos não com o nosso corpo material, mas sim espírito. Nosso espírito poderemos ir aonde nós queremos e temos condições de ir. Quando chega a uma certa condição, como o próprio Chico disse, numa reunião, que subiu para a espiritualidade superior, e disse: Chico, tá bom até aqui, você daqui não pode passar. E daí ele teve conhecimento do que passou e não podia passar daquele nível espiritual. Então, nós somos espírito quando nós temos as condições de termos aquilo que nós devemos procurar sempre, a nossa evolução espiritual, através daquilo que nós podemos fazer, que é o ensinamento de Jesus, nós conseguimos transmitir todos aqueles que nos cercam, nos rodeiam, nos procuram, a mensagem de Jesus. Então, nós encontramos isso na doutrina dos Espíritos, nos livros. E tem muitas coisas que nossa irmã, a professora Amélia Rodrigues, nos fala sobre esse caso. Por quê? Jesus foi um pescador de homem. Jesus chegou lá e disse... entendi e compreendi que João, Pedro e Tiago, André, né? O Pedro e o André, que são irmãos, o João e o Tiago, que eram irmãos, estavam ali, e ele já sabia que Jesus, já conhecia Jesus há muito tempo, e Jesus já conhecia eles no passado. Então, é isso que Kardec vem trazer através do Livro dos Médiuns, a mensagem que nós somos espíritos, que necessitamos do nosso pé espiritual para que nós possamos fazer o necessário dentro de uma vida que nós estamos vivendo, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Amadeu Ferreira. Meus irmãos, aí me faz lembrar um ditado da minha avó. Ela dizia: quem corre cansa e quem caminha alcança. Então, não adianta querer correr para saber das coisas, porque tudo vem a seu tempo. Para nós, espíritas, quando nós adentramos na doutrina espírita, tem uma série de coisas que a gente quer saber imediatamente. Por exemplo, quando alguém começa a participar de atividade prática na casa espírita, quer logo saber como é o nome do espírito que está ao seu lado, do seu guia espiritual, quem ele foi, o que ele faz, etc, etc. Quando os irmãos dizem, isso não tem a menor relevância.
É um irmão espiritual que está ali, porque a identidade do espírito, para ele, não tem a menor importância para a gente, ele vai se identificar como ele queira e haja necessidade. A mesma coisa deve se dar naturalmente com o passar do tempo. Hoje, por exemplo, nós não nos preocupamos mais em saber que é o nosso guia espiritual, porque no momento oportuno ele se identifica, se houver a necessidade. Mesmo assim, será no futuro, quando nós descobrirmos o que somos e como essência espiritual, como ser pensante que interage aqui no plano físico, nós vamos descobrir e não vai ser surpresa para ninguém, porque é coisa natural. O que nós sabemos hoje? O espírito, pelo contexto que foi lido pelo irmão Delso, a complementação de Renato nas palavras da irmã Amélia Rodrigues, o espírito é matéria, mas é uma matéria diferenciada da gente. O perispírito é uma matéria quintessenciada. E tudo que preenche o contexto do universo é matéria. Cada um na sua condensação, nas suas condições, na sua natureza material. Tudo é matéria. Mas a manipulação disso vai depender da vontade do Pai. E nós temos conhecimento hoje nós já sabemos que não sabíamos ontem, certamente amanhã, como nós estamos fazendo a nossa melhor experiência, eu fecho com o nosso irmão dessa, essa é a nossa melhor experiência. Nós estamos fazendo as nossas melhores experiências, certamente amanhã nós teremos, quem sabe, ao retornarmos ao mundo espiritual, nos seja permitido a gente descobrir o que somos realmente e outras coisas mais, que ainda hoje são interrogações. Mas o importante é sabermos. O espírito interage sobre a matéria. E aí, a definição de Deus. Deus, espírito, matéria. Então, Deus age sobre a matéria por intermédio de quem? Por intermédio do espírito. Como é que o espírito age sobre a matéria? Através do fluido cósmico universal. Ou seja, o espírito usa o seu perispírito para interagir sobre a matéria física, qualquer natureza. Aí isso me faz lembrar, por exemplo, a primeira noite do plantão de André Luiz lá nas câmaras de retificações. Ele foi atender a chegada daquele espírito encarnado que estava saindo do nosso lar, mas era descomunal, grande, enorme, né? Ele estava naturalmente envolvido com as energias do duplo etéreo, que era um monstrengo de grande. E André ficou preocupado, mas quem é aquele? Quem é aquele irmão? Quem é? Não, ele é um irmão encarnado que está visitando o nosso lar e está voltando para as atribuições dele. E aí depois o chefe da guarda, da segurança, explica a André Luiz uma dúvida que ele tinha. Mas por que os espíritos não entram no nosso lar? Não pula o muro, não ultrapassa as paredes, porque tem o poder da penetrabilidade, não teria problema. Aí o irmão vai lá e esclarece, não é assim não. Essas paredes, e aí ele explica, nosso lar foi construído pelos portugueses no passado, e etc, etc. Mas só passa essa parede os espíritos de igual nível daqueles que as construíram ou superiores, os outros se bater, cai. Então, a gente só penetra naquilo que é da nossa competência, ou seja, vai depender do grau evolutivo. Ah, não, mas é o espírito, ele passa de um lado para o outro, passa. Não é assim, não. Tudo tem limites. Ah, não, mas os espíritos não podem trazer as coisas de fora e trazer na sessão, tirar da sessão e levar. Pode, mas depende das condições para tudo. Tudo tem um preparo, tudo tem um arranjo. Tudo isso faz parte de um aprendizado e não é feita esses transportes ou importes, eles não são feitos aleatoriamente, tudo tem uma razão de ser, está dentro dos parâmetros da criação divina. O Espírito age sobre a matéria. Deus, Espírito e matéria. O Espírito interage mediante a vontade do Pai sobre a matéria. Mas aí nós estamos a caminhar para o final. Eu gostaria de, primeiro, particularmente, fazendo já as minhas considerações finais, me desculpar com os irmãos Renato e Deus, porque eu não sei, acho que meu equipamento estava nervoso, eu estava em um outro link, e aí entrava, não, o programa terminou, mas não é possível,
Eu não estou vivendo no futuro e retroagindo o programa está no ar. E depois encontrei o outro link e entrei já o programa em andamento. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Mas eu gostaria de ouvir o nosso irmão Décio com as suas considerações finais e falando, inclusive, da programação, do que está acontecendo na nossa rádio. E nunca mais a gente soube quais são o que acontece, por exemplo, nas quintas e nas sextas-feiras. Eu gostaria do nosso irmão, nas considerações finais, Renato, faz as considerações finais e já faz a prece de encerramento. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos irmãos, que as bênçãos e o amor do nosso Pai continuem nos envolvendo sempre. Delcio Silva. Tá, meu irmão. Aí fica a questão que o senhor já estava vendo lá na frente, o link, é a questão do espírito evoluído. Eu não mereço isso, né? Já está querendo dar um plano melhor, já planejando tudo. É brincadeira. Mas gente, a gente tem que viver de forma muito tranquila, natural, e buscando assim esse esclarecimento, né? Porque a nossa, eu costumo dizer que nós todos somos aqui na Terra, nós somos missionários, né? Nós todos somos missionários, mas a forma de missão nossa é aprender mesmo. Não é tocar uma grande tarefa, igual tocou Chico, igual toca nosso irmão Divaldo, tocou Bezerra, não. A nossa é de buscar essa condição de aprender as coisas, de evoluir. Então, aproveitar o máximo possível do que a vida nos oferta, né? Para que a gente possa verdadeiramente ir avançando. Precisamos acompanhar a evolução de tudo para não ficar estacionados ou ser repetentes, né, das matérias que precisamos aprender. Então, quando eu penso muito, vejo muita gente falando de transição planetária, que nós estamos nesse processo, e não é hoje que nós estamos, nós já vimos desde o princípio do Espiritismo, nós já estamos nessa transição planetária, porque estamos buscando conhecimento, e esperamos que um dia condiz com aquilo que aprendamos para ir para uma das moradas da casa do Pai nesse intercâmbio, né? Não chegar no nosso lar, não chegar em outro lugar, totalmente como diz, a ermo, né? Sem entendimento de nada. Eu falo nosso lar, mas de repente até mesmo na crosta da Terra, né? Nos umbrais da costa da Terra, onde é passagem obrigatória do espírito ainda renitente, do espírito endurecido. Então, que nós possamos avançar nesses degraus. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar colaborando. Hoje só ia operar a sala, mas quando eu vi Amadeu na sala, eu falei, Amadeu, vamos aqui. Amadeu não, Renato, vamos aqui até ver se o mestre chega aí, porque os alunos sem o mestre ficam meio perdidos na sala. Então tá aí. Agradeço a oportunidade e vou passar para Renato fazer suas considerações finais e encerrar. Sim, a programação da Web Rádio todos os dias, ela continua repleta de programação, desde das 16 horas que nós estamos transmitindo o programa, né? Transmitimos um programa da Zezé às 16, transmitimos o Refletindo com Jesus às 18, agora às 20, transmitindo a codificação, né, no Livro dos Médiuns. E por hoje, esse programa é o último de hoje, amanhã voltaremos de manhã cedo, já transmitindo o nosso querido Alexandre Santos, com o estudo do livro Céu e Inferno, um estudo interessantíssimo. Né? Para ele, nosso amigo Zé Guilardo, a nossa irmã Cristina Albuquerque, fazem aí um programa supimpa, como diz o baiano, supimpa, porreta. Então, eu convido os irmãos aí a aprender com ele, porque ali, sim, também nos inspira a estar sempre estudando e aprendendo juntos. Então, fica aí. Renato, com você, meu irmão. Décio, antes de Renato, eu gostaria de lembrar que nós estamos concluindo o estudo do capítulo 1 do livro. E na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 2 das manifestações físicas das mesas girantes. Então, o tema vai começar a ficar interessante. É com o senhor, Renato. Paz com Jesus. Nossas considerações finais, Delcio e Amadeus, realmente é um dia que eu fico muito feliz, certo? Às quintas-feiras, porque tem esse programa da Web Cristo Consolador. É um programa que me faz muito feliz. E que nós podemos transmitir da melhor maneira possível, tentando
nosso pouco conhecimento, é trazer realmente aquilo que necessitamos, como todo espírita procura transmitir. Mas vamos procurar sempre aprender a abrirmos os livros da codificação. Eu, podemos dizer assim, procurei abrir o livro da codificação, e hoje eu me identifiquei muito com os ensinamentos de nossa irmã Amélia Rodrigues. São pequenos 12 livros trazidos por Divaldo Pereira Franco, onde ela me deu uma noção melhor da própria vida. Ela me transformou dentro do processo mediúnico que eu vivi, que todos nós vivemos, e ela me trouxe uma mensagem da maior simplicidade, como todos os outros espíritos trouxeram, cada qual com sua condição, a sua maneira de se expressar, e nossa irmã, não posso mais nem falar, então vamos em frente. Então, devemos agradecer a Deus, a Jesus, e desculpa a nossa irmã Décia e Amadeus, que também tem outro espírito que é maravilhoso, que esse que eu já fiz a semana passada, e vocês não sabem que isso daqui tem uma música. Um amigo nosso que participou, o Bezerro Menezes, vamos dizer, ele participou em 87, 86, e pegou essa mensagem, Ação de Graça de Maria Dolores, e colocou a harmonia nela. O pessoal vai ficar procurando, mas é a internet. Tem na internet. E eu vou, se vocês quiserem, eu passo. Se gosta de música, eu vou passar para vocês. Dentro das condições deles, a harmonia dentro das condições de cada artista. Então, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e dizemos assim, no tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra. Sem um minuto de sobra. Tudo dentro do ser humano. No dia há de se recompor. Entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora. Muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo. Pelo sol que envolve o mundo. É muito forte. Pelo chão vivo e fecundo. Pela fonte, pela flor. Por toda a amplidão que vejo. Do trabalho benfazejo. Muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pela promessa de amor, pelo caminho risonho que nós temos de rir, sorrir, do ideal que me exponho, é chegarmos a Deus, nosso Pai, simplesmente Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias, tantas vezes que me via do plano superior, pelos problemas de prova, da sede que me renovas. Muito obrigado, Senhor. Maria Dolores. Isso daqui é o menino, nosso amigo, transformou um amigo nosso, um professor da universidade, botou a harmonia nessa música. O pessoal da internet pode... Ação de Graça de Maria Dolores. Muita paz, que Jesus, nosso Mestre e Divino Senhor, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Então, boa noite, Brasil!